Não vamos. Você viu só que a Anitta agora é garota propaganda do Tinder, gente? Vocês viram isso? Além de ser head de inovação da Skol Beats, é a garota propaganda do Tinder. Exatamente. Onde essa mulher não tá cabendo, gente? Aonde que ela não tá? Não é? Ela é Maldivas agora. Pós-carnaval. Aces, quinto andar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Inovação com Y, podcast sobre inovação. Meu nome é Denis Ferrari. Estamos começando mais um episódio... Denis, o que você está fazendo aqui hoje? Uai, por quê? Episódio especial Mulheres, o que você está fazendo aqui? Caraca, sério? Vai pra casa, vai cuidar da Lorena, vai dar uma atenção pra Yara, vai. Bom, já que eu ganhei um dia de folga, hoje o programa vai ser pilotado pela nossa produtora ditatorial, a Flavi. E a Mayra. Né? Mayra como hosts hoje. Beijo, Denis. Bom descanso. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou a Mayra Belém, CMO da Aces Inovação. É um hub que conecta empresas, startups e investidores a oportunidades. Hoje eu estou aqui com outras 3 mulheres. Flaviana Souza é analista de inovação e gerente de projetos aqui da Aces. É produtora desse projeto, do podcast, está tocando isso super bem. A Nara Calimã é gerente de inovação do Laboratório de Inovação na Gestão LabGES, né, do governo estadual. E a Jéssica Galvani, a CEO da startup Elas Resolvem, que está aqui na Aces com a gente em pré-aceleração. E é com esse quarteto fantástico que a gente começa essa edição. Eu acho que vai ser um programa muitíssimo especial, certo, meninas? Opa. Com certeza. Por que o Denis não tá aqui mesmo? O Denis foi enxotado desse ambiente, porque primeiro que ele ia começar a academia hoje, né? Então ele deve estar dando graças a Deus, porque a esposa dele não aguenta mais insistir para que ele comece alguma atividade. Inclusive é importante a gente marcar, a gente está gravando no dia 9 de março, dia oficial que o Denis começou a fazer academia. Vulgo segunda-feira. Vulgo segunda-feira. Talvez quando esse podcast for ao ar, o Denis já nem esteja mais fazendo. Então nós mulheres estamos dando uma oportunidade para que ele comece de fato a cuidar da saúde, além de pensar só na Aces. Isso aí. Não é isso? É justíssimo, justo. Ele tem que se cuidar mesmo, afinal de contas, a vida não se resume em trabalho. Nós somos as primeiras a defender isso aí, né, não, mulherada? Sim, com certeza. Hashtag Força Denis. E se é uma coisa que mulher sabe fazer muito bem, é administrar demandas. Que a gente se cuida, a gente trabalha, a gente tem os filhos, a gente tem que dar assistência para a família. E aí, Nara, conta pra gente um pouquinho dessa vida louca de mulher. Vida louca de mulher, essa é uma boa definição, né? Eu acho que a gente já vem desde pequenininha, né? Vendo a mãe da gente nesse nível multitarefa, né? Um monte de braços. A gente tem muito essa carga, né? De segurar o equilíbrio na família, tá envolvida em atividades de trabalho, também no trabalho equilibrando as relações, porque naturalmente isso é em quase todas as mulheres, né? Muito natural a gente se dedicar às relações, então equilibrando também as relações interpessoais nos grupos, além das atividades normais e além de se cuidar, né? Além de procurar se desenvolver, tá sempre melhorando, então é vida louca mesmo, né? Sim. Que voz aveludada, não? Pois é. Aveludada é ótimo. É uma voz de podcast, não? Nara é da comunicação, né, minha gente? Mais uma da comunicação. da comunicação. Então é bom matar saudade. E Jéssica, para além de todas as coisas, empreende e não deixou de aproveitar o carnaval. Ai, meu Deus do céu, sobrou pra mim. Aqui não tem segredo, Jéssica. Inovação com Y não tem segredo. E ela foi pro carnaval top do Brasil. Topíssimo, arrasei. Topíssimo. Babado. Muito bem, Jéssica. Recife, essa mulher foi pra Recife, minha gente. Gente, eu tava no Carnaval Selvagem, eu tava na roça, eu não sei de nada do que aconteceu no Carnaval, eu tô vendo vocês falando na civilização. Tava fora da civilização. Quando a gente desligar aqui, a gente te atualiza. Me atualiza, por favor.
A Nara estava falando dessa vida louca das mulheres, né? E eu gostaria de saber do seu ponto de vista também. Jéssica. É muito legal, eu queria parabenizar a Eise pela atitude de estarmos nós 4 aqui, porque é muito importante quando as mulheres se juntam e a gente consegue se contaminar pelo espírito de que vai que dá, somos mulheres reais aqui desafiando no dia a dia. E, igual eu falei, são desafios e são diários. Mas a gente consegue, a gente é capaz, gente. Você tá aí pra provar. Isso aí. Nós estamos aqui pra provar. Quanta coisa tem acontecido, né, Jéssica? Pois é, um desafio imenso. Saiu no jornal, tá uma maravilha. Tô famosa, gente. A nossa ideia hoje aqui com esse encontro de mulheres, acho que é mais um encontro de mulheres, né? Foi justamente essa ideia que a gente teve de fazer um podcast especial para homenagear as mulheres da inovação. E a gente optou por falar esse tema, até porque a gente sabe que não são tantas mulheres que estão atuando, né, nessa área. E então a gente vai conversar um pouquinho com vocês para a gente entender um pouco sobre esse universo, sobre essas percepções, sobre a contribuição de vocês. A gente vai passar por tudo isso. E é interessante porque me parece uma vibe feminista, mas não é bem isso. Há muito tempo que as mulheres vem pleiteando mais espaço, né, no mercado de trabalho, estão buscando se capacitar mais, estudam mais, né? E assim, vale a pena até a gente lembrar aí de algumas mulheres que, como nós também, fizeram diferente, estão fazendo diferente no seu tempo, né? A seu tempo, nas suas condições de fazer. Tem até uma capixaba, Marcele Soares Santos, vocês já ouviram falar? Ela tem uma matéria no Fantástico. Ela é uma astrofísica que venceu um prêmio super importante na ciência mundial, né? Ela é jovem, né? Mulher, negra, e a capixaba, né? Saiu aqui da UFES, fez física na UFES, né? Eu fiquei bem impressionada com a história dela. Ela, entre tantas outras, né? Assim, felizmente a gente tem algumas referências muito interessantes. Mulheres na política, tá tendo um movimento muito forte, né? A vice-governadora Jaqueline, né? Jaqueline é ex-camelô. Ex-camelô e é mulher. Super proativa. Sim, tem um movimento muito grande para incentivar que as mulheres, né, entrem na política, se envolvam mais, né? Somos minoria. E dentro desse contexto de inovação, né, se a gente pega aqui o Estado, a gente tem das nossas, né, aceleradas, pré-aceleradas, a gente tem projetos que são geridos por mulheres, né? A Jéssica está aqui representando, mas tem muitos outros. A gente tem o Findeslab aqui, né, com a Juliana também à frente. A gente tem o LabGES com a Nara, né? A mulherada está aí com força total na inovação do Estado, né? Sim, sim. Tem também tem uma mulher que era da comunicação da Arcelor e hoje também está tocando boa parte da inovação lá também no Lab novo, né, da Arcelor. Mas enfim, vamos às entrevistadas dessa edição. Eu gostaria de conversar um pouquinho, Nara, conta pra gente quem é você, como que você chegou no LabGES, como que tem sido essa trajetória sua por lá? Então, quem sou eu é ótimo. Vamos lá. A Nara caiu na gestão pública por uma circunstância de vida pessoal. Eu sou publicitária por formação, né, da área de comunicação. Atuei no início da minha carreira com marketing. E aí, por uma circunstância da minha vida pessoal, eu acabei tendo que dar uma guinada na carreira, e que a princípio foi bastante estranho começar a atuar na área pública, mas logo que eu entrei eu me apaixonei e nunca mais saí. Tive uma experiência municipal, né, na prefeitura de Venda Nova, que é minha terra natal, e foi lá que eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero para o resto da minha vida. E desde então, isso aconteceu em 2001. Se for a gente fazer continha de anos, não vai valer muito a pena, mas enfim. Eu tenho atuado na área pública, né? Em 2008, eu comecei a trabalhar no governo do estado. E já nessa área de inovação, né, na subsecretaria de inovação, eu já entrei nessa área. Passei num concurso, né, como especialista em políticas públicas. E já atuando nessa área de inovação, onde eu atuo hoje, essa área já foi redirecionada, foi redesenhada uma série de vezes. Atuei em projetos diferentes lá, mas sempre nessa área de inovação.
E a inovação sempre esteve muito presente na minha vida. Desde meus pais, meu pai é meio que um professor pardal, ele inventa muitas coisas e assim sempre me inspirou muito. Minha mãe, ultra criativa, muito mão na massa, uma costureira talentosíssima. Então, todas essas habilidades e competências estão muito na minha vida desde o princípio. A minha avó, muito incentivadora, muito criativa, muito resiliente, muito forte, muito ousada. Então, isso está muito presente na minha vida desde sempre. A inovação sempre esteve muito presente. Inclusive, vó de Nara é um exemplo de mulherão, né? Minha avó é sempre uma baita referência para mim, de força, de ousadia, uma mulher que viveu quase 102 anos, dos quais 51 ela foi viúva. Então, aliás, podemos até rever a questão do casamento mulheres, mas isso vale um outro podcast. Mas assim, a minha avó sempre foi uma referência muito grande para mim, né? Essa força e essa ousadia de ter ficado viúva aos 50 e poucos anos e ter vivido a maioria da sua vida sendo viúva, matriarca de uma família de 11 filhos, ter criado todos esses filhos e todos os filhos muito bem-sucedidos e por aí seus netos, né, todos organizados e bisnetos organizados na vida, sempre foi uma grande referência para mim. E olha que foi num momento muito diferente do que a gente vive hoje, com muito menos recursos, com muito mais preconceito. Sim, e muito à frente do tempo. A minha avó aprendeu a ler por teimosia, tendo sido proibida de ir para a escola, então aprendeu a ler por teimosia. Sempre foi muito, muito ousada, muito para frente, muito provocadora de mudanças numa comunidade que vive muito do bem comum, muito de movimentos associativos pelo bem comum. Minha avó é muito inspiradora para mim. Eu tenho muito da minha avó, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. É interessante o quanto que a gente carrega, né, das nossas antecessoras, né? Assim, os valores, a forma de perceber. Claro que a gente... É muito nítido as percepções, a forma de pensar, às vezes, que às vezes até entra em choque, né? Mas o que é inegociável, a gente permanece carregando com a gente, assim, né? Sim, princípios, valores e essa força, essa ousadia, essa persistência, esse não desistir. Eu vejo muito da minha avó, da Dona Osília, na minha vida. E você veio para cá para fazer faculdade? Então, vim para cá para fazer faculdade, aí com 17 anos. Na verdade, vim para fazer pré-vestibular, entrei na faculdade e tive um filho no início da faculdade, né? E aí, o que para muitas poderia ter sido um momento de uma pausa, de desistir, eu falei, não, eu vou dar conta. Mas você morava sozinha aqui nessa época? Morava em República com outras meninas. E aí, engravidei, tipo, sei lá, acho que no segundo ou terceiro período da faculdade. E aí, falei, não, vamos lá, vamos casar, mas não vamos desistir da faculdade, né? Então, isso também foi um fator muito impulsionador da minha vida, né? O Pedro, meu filho. Aliás, a primeira palavra que o Pedro falou foi outdoor, né? Porque já vivia comigo na faculdade, né? Fazendo faculdade de comunicação, e passava na rua e apontava outdoor. Não foi nem mamãe, não. Não foi mamãe, não foi água, não foi papai, foi outdoor. Mas, então, assim, deu para ver que o Pedro sempre esteve muito comigo nesse universo, tanto acadêmico como profissional, e sempre me acompanhou nesses processos, foi levado, sempre esteve presente junto comigo, porque eu sempre optei muito por me dedicar ao meu desenvolvimento pessoal, profissional, à minha carreira. Então, são coisas que eu nunca abri mão na minha carreira, né? E concluí a faculdade. Antes de concluir a faculdade, já estava atuando na área de marketing, né? Pode fazer propaganda? Pode. Então, atuei na Rede Gazeta, na área de marketing. Foi um aprendizado incrível. Aliás, convivi lá com grandes mulheres, Maria Alice Lindenberg, Letícia Lindenberg, Cíntia Dias, foram grandes referências na área de comunicação para mim. Grandes mulheres também fizeram parte da minha jornada profissional. E aí, quando eu me separei, foi por isso que eu fui parar na área pública, né? Resolvi voltar para casa, voltar para as minhas raízes,
dar uma respirada com meu filho por um tempo. E deixei tudo aqui em Vitória, voltei para Venda Nova e descobri um outro mundo, descortinou para mim um outro mundo, um outro mercado, um outro segmento, outros propósitos profissionais que eu jamais teria sonhado, nem nos meus maiores devaneios, que eu iria enveredar pela carreira pública. Sempre tive uma conexão muito grande com o terceiro setor, com o bem comum, com o interesse público, por ter nascido numa comunidade onde o voluntariado é muito forte. Mas eu tive um aprendizado muito grande lá nessa área pública e foi o que me motivou a investir mais nessa carreira pública, né? Tenho feito um mestrado em gestão, em administração, e aí foi a decisão de voltar para Vitória, né? Investir mais na gestão. Nem sempre voltar é um retrocesso, né? Às vezes é uma ressignificação. Exatamente. E foi muito importante para a minha trajetória lá. Eu, junto com os profissionais lá da prefeitura, com pessoas na minha equipe, e outras mulheres também, me lembro de Cristina Haddad, minha amiga, minha parceira, minha super companheira em grandes projetos. E também com muitas pessoas da comunidade, né, pessoas envolvidas com agroturismo, com a produção de cafés especiais, grandes homens, grandes mulheres. Nós vencemos um prêmio nacional na época da Caixa Econômica, Melhores Práticas em Gestão Local, com um projeto envolvendo desenvolvimento local. Depois um prêmio da ONU. Então, eu tive grandes oportunidades de carreira, também por muito correr atrás, né, de oportunidades. Eu confesso Você nunca que eu sou ficou parada, né? Então, eu tinha muita preocupação com empregabilidade, né? Poxa, como que eu vou para uma cidade de, à época, 18 mil habitantes, e as pessoas... um mercado para comunicação no interior é muito, muito reduzido, né? Eu tinha muito essa preocupação com a empregabilidade, mas a gestão pública me abriu grandes portas e eu aproveitei todas elas. E quando elas estavam fechadas, eu marretei, eu quebrei, eu pulei janela. E acho que conquistei grandes espaços. Sim. Antes de você me contar pra gente aí em relação ao Lab Jéssica, que você desenvolve lá, eu queria saber da Jéssica. Quem é Jéssica? Na fila do pão. Quem é Jéssica? Como surgiu essa história do Elas Resolvem? Conta pra gente. É engraçado porque todo mundo, quando eu vou falar dos cursos de elétrica, hidráulica e pintura, me pergunta se eu sou engenheira, né? Então, eu acho que vale a ressalva aqui que eu sou advogada, né? Apesar dos cursos de elétrica, hidráulica e pintura residencial, que foram os primeiros que a gente conseguiu fazer. A Jéssica, eu sou formada em Direito há 5 anos e eu trabalhei por um tempo como mediadora e resolvi me testar. Acho que eu e a Nara, a gente tem esse ponto em comum. E eu resolvi me testar, saí do meu emprego, vim para Vitória para trabalhar como advogada autônoma e atuar na área da minha especialização, que é empresarial. E por conta disso, por conta dos desafios que eu encontrei ao prestar serviço como autônoma, eu falei, eu acho que isso não é só comigo. Eu acho que esses desafios surgem para outras mulheres na mesma situação que eu, independente da idade, independente da profissão. E eu falei, vamos ver se é isso mesmo, se de fato isso acontece com outras mulheres. E eu percebi que sim, a gente tem várias coisas que são em comum, que conversam entre si por conta de realidade, por conta de experiência. E foi por isso que surgiu Elas Resolvem. A Elas Resolvem é uma startup de impacto social para dar visibilidade para a mulher no mercado de trabalho, por conta de ter sido uma dor que eu vivi, mas ao mesmo tempo é uma dor que eu sei que outras mulheres também vivem. E a Jéssica é, então, bem questionadora. E foi por conta disso que eu falei, se não é só comigo e com outras mulheres também, por que não criar um movimento, uma startup que consiga mudar esse cenário? Ou então, pelo menos, auxiliar com que ele mude. Foi por isso que surgiu Elas Resolvem. E é bacana, né, que você começou a startup pensando na profissionalização, né, das mulheres, mas atingiu também aquelas mulheres que moram sozinhas, que tem que dar conta da casa, como eu que fui fazer o curso. Pois é bem interessante, né, porque a gente começou a ofertar os cursos por não ter encontrado prestadoras de serviço nesses segmentos que eu comentei dos cursos.
Então, a gente falou, então, se não tem prestadora de serviço nesse segmento, por que não ofertar um curso de capacitação? E quando a gente foi oferecer, colocar no mercado os cursos de capacitação, a gente começou a atender um público de Dona Mayra, Dona Flaviana, que foram para aprender a se virar, para resolver as coisas dentro de casa, para poder ter autonomia, independência, segurança. E foi muito bacana. E essas, de repente, são até as palavras-chave aí que conduzem esse movimento que você está criando, né? Sim. Não só mulheres que, de repente, queiram se capacitar, mas mulheres que também queiram fazer as coisas de uma forma independente, sem ficar esperando que algum profissional vá até lá, ou às vezes elas estão sozinhas em casa. Às vezes até um desconforto, assim, de uma certa... um mal-estar de você estar sozinha com uma pessoa que você não conhece, e a gente sabe, né? Não é machismo, é uma questão que acontece de fato. Sim, e a gente ouve os relatos das alunas, né? Os relatos são muito parecidos entre si, principalmente nessa questão de segurança e da autonomia também. Então, por exemplo, a gente teve um caso que eu sempre conto de uma das alunas do primeiro curso, que ela foi comprar uma determinada peça para a casa dela, e ela morava numa casa de aluguel, e venderam a peça para ela por R$250, e ela descobriu no curso que a peça custava, na verdade, 40. Então, assim, a gente não tinha nem imaginado esses cenários, e ouvir esses relatos é muito engraçado, porque as outras começam a falar, eu já passei por isso. E por isso que eu falei que a gente tem muito ponto em comum, né? E é só porque até então ninguém tinha conversado e trocado essa experiência umas com as outras. E ainda tem muito disso, com certeza. É mulher, então pode pôr um preço mais alto, que mulher não entende nada mesmo, né? Exato, então são diversos motivos que levam elas ao curso. É bem, bem, bem bacana. É interessante ainda, Jéssica, assim, reforçar por que esse movimento surgiu em você. Por que com você? Por que a atitude de criar algo que mais mulheres pudessem caminhar com você, digamos? Adoro! Renato, otimiza aí essa pausa. Nossa, tem pena de Renato, gente. Eu estava num processo de avaliação com relação, inclusive, à minha carreira, quando eu voltei para cá para trabalhar como advogada. E aí eu comecei um processo de autoconhecimento, de entender qual era o meu propósito de vida. E por conta disso, eu me descobri uma pessoa muito humana, e eu percebi que, da mesma forma como eu tinha parado para me analisar, eu poderia tentar facilitar com que outras mulheres fizessem essa reflexão também. Então, essa parte é a Jéssica humana da Elas Resolvem. E Nara, assim, em relação ao LabGES, que é o LabGES? Como que tem acontecido todo esse projeto? O que você conta pra gente, compartilha com a gente como que isso acontece? Porque, querendo ou não, é um desafio extra que é inovar no governo. O LabGES tem uma história bem interessante, né? Como é que surgiu essa discussão? Você já falou, né? O LabGES é o Laboratório de Inovação na Gestão do Governo do Estado. Ele funciona na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, a SEGE. E tudo começou lá no finalzinho de 2015 e 2016, quando a gente começou a repensar como organizar a Subsecretaria de Inovação, que era uma área responsável por trabalhar o empreendedorismo, a cultura empreendedora dentro do governo. Tinha algumas iniciativas, dentre elas o Prêmio Noves. Quando você fala dentro do governo, para o próprio funcionário público, no caso? Sim. As próprias pessoas que trabalham lá tentando ressignificar e ajudar o governo a repensar suas práticas. Isso, trabalhar a cultura da inovação, o empreendedorismo público, o espírito público, essas competências para inovar dentro dos próprios servidores. É esse estímulo que a gente busca fazer, esse fomento, esse desenvolvimento para, por meio do desenvolvimento das pessoas, transformar a gestão pública. Não só, porque a gente atua também na área de solucionar problemas, mas um grande foco também é trabalhar a cultura da inovação para os servidores públicos. E aí, quando a gente começou a rever a atuação da Subsecretaria de Inovação, né, como é que a gente vai repensar essa área? Começamos a olhar para fora, né? O que o Brasil e o mundo estavam fazendo nessa área de inovação no governo.
começamos a encontrar algumas iniciativas no país, né? Existiu um movimento de laboratórios de inovação, primeiro pelo mundo, começou na Dinamarca com o Mind Lab, depois Reino Unido, França, enfim, uma série de referências a gente foi encontrando, na América Latina também, o Laboratório de Governo do Chile também foi uma grande referência, referências nacionais que estavam começando a nascer também, o GovLab em São Paulo, o MobLab em São Paulo também ligado a questões de mobilidade, o próprio Genova, o Laboratório de Inovação do Governo Federal, que estava recém-nascido. A gente começou a buscar essas referências e entender que o modelo de laboratório de governo poderia ser uma opção para a gente. A gente começou a estudar, entender, adaptar isso para a nossa realidade, né? Existiam 2 gerências à época e a gente ressignificou, reformulou isso e foi um trabalho muito colaborativo de toda a equipe pensando, construindo juntas. E aí tem um movimento bastante interessante que tem muito a ver com a temática, né? Acho que foram mulheres provocando esse movimento, né? Era uma gestão de uma secretária, né? Secretária Daisy, uma subsecretária, que foi a Marília Assis, que também foi uma grande incentivadora e provocadora dessas transformações. Foi um movimento capitaneado por mulheres. Tinha homens também na equipe, outras mulheres, mas essencialmente capitaneado por mulheres. E aí a gente começou a pensar nessa estrutura, em como funcionar, repensando a função do Prêmio Inoves, que era uma iniciativa que já existia há 12 edições, em como fazer com que ele fosse mais efetivo na função dele de transformar o serviço público e aí transformando os servidores e atitudes para a inovação. E esse ano está indo de novo, né? Já é o ano que novos projetos serão contemplados, né? Exatamente. A gente já está aí repensando o ciclo 2020. O primeiro ciclo dessa reformulação aconteceu em 2018. Né? Nós fizemos todo um trabalho colaborativo baseado com ferramentas como Design Thinking, ouvindo mais de quase 300 pessoas entre abertura pública, entrevistas, oficinas, construções, ideações e depois um trabalho muito intensivo de consolidar todas essas ideias num formato mais atrativo, que trabalha não só projetos de resultados, mas ideias e projetos que ainda estavam embrionários e precisavam de apoio, e até a gente sentia que era uma demanda dos servidores, porque projetos que já conseguiram resultado, né, já passaram por toda uma etapa de sofrimentos, de dificuldades, de aprendizado. Né? Então a gente queria também pegar projetos e ideias de equipes que precisavam de um apoio para desenvolver. Então nós trabalhamos essas categorias, trabalhamos também com recurso, né, com a parceria com a FAPES. Os projetos vencedores recebem um recurso e passam por um ano de aceleração, e que vocês da ACES foram grandes parceiros nesse processo de aceleração, com as mentorias aí, com os 10 projetos vencedores. A gente pôde sentir um pouquinho da satisfação de vocês, né, pelo resultado desse trabalho. Né, a gente compartilhou com vocês esse momento, foi muito bacana, foi muito gratificante, né? Vocês receberam um prêmio né, aliás, pela iniciativa da aceleração, do projeto de aceleração, foram em Brasília, né? Isso, foi uma troca e um aprendizado incríveis nesse primeiro ciclo do Prêmio Inoves no formato novo, e que como consequência, e aí e a consequência mesmo não era a nossa busca, mas é claro que a gente ficou super feliz, né, de ter conquistado esse prêmio da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, e do Ministério da Economia, estando aí entre os vencedores na categoria de políticas públicas estaduais de inovação. E foi um aprendizado incrível na parceria com vocês, inclusive como mentores, e todo um trabalho de desenvolver essas equipes, de municiá-los de ferramentas e instrumentos que eles pudessem não só acelerar o projeto em que eles foram contemplados, mas que também pudessem desenvolver nas equipes esse espírito para os projetos vindouros, né? Uhum. Então, realmente foi muito gratificante. Vocês conseguiram fazer isso com excelência, porque acho que ficou muito claro isso para todo mundo. Acho que vocês foram muito justos nas premiações também que vocês fizeram, né? E assim, vi muita gente engajada, disposta a contribuir mesmo com seus projetos, embora
a gente saiba que eles estão tocando esses projetos para além das atividades deles, não estão dedicados. Sim. Né? Eles têm que ter jogo de cintura para dar continuidade às ações propostas, a investir o recurso da melhor maneira possível, né? Para nós foi uma experiência muito bacana também, estar junto com vocês, assim, desde o momento que vocês apresentaram a nova proposta do Inoves, né? Depois nas capacitações, depois nas orientações. E graças a essa parceria, vocês ganharam um grande reforço aqui na ESES, né, Flavinha? Exatamente. Flavinha diretamente da equipe Labigés e Inoves. Foi vendo Flaviana trabalhar que eu fiquei encantada. Eu assim, adoro eu falei, quando tem essas disputinhas. Eu falei, Denis, essa menina entrega muito, vamos trazer ela pra ESES. Eu tô chutando a canela da Mayra aqui debaixo da mesa, ainda bem que vocês não estão vendo, que é só áudio. Então, já que vocês já anunciaram, deixa eu aproveitar, porque, né, escutando a Nara falar, conheço também a história do Lab, porque eu fiquei um ano lá. Né, peguei... Pode falar um pouquinho de você, Flavi? Não é nem Diz a Flavi que ela é... Como que é que ela fala, gente? Ela é tipo um prodígio, assim, menina prodígio. Um jovem talento. Um jovem talento. Mais talento do que jovem. Fica na sua, que eu não tô mexendo com você fica na sua, hein? Hoje, quem cuida dos jovens talentos, inclusive do governo como um todo, é a Nara. São quantos jovens talentos que você tem hoje? 50? Então, nós vamos para 53, estamos na terceira onda de expansão do programa de trainees em inovação pública. Essa é uma das atividades, né? A gente falou do Prêmio Inoves, estamos falando agora do programa de trainees em inovação na gestão pública. 53 jovens gêniozinhos, talentosos, que vêm com uma bagagem incrível e passam aí minimamente um ano com a gente, né? Uhum. São pessoas de outros estados, né? Então, uma troca muito legal, né? A maioria delas, sim, de outros estados. E tem um intercâmbio muito grande, tem um papel muito forte na oxigenação, né, das equipes também, porque vem com gás, vem com um modelo mental dessa geração, que é muito interessante. A gente faz aí uma troca intergeracional com os servidores, que é bastante interessante. A gente tem tido excelentes resultados aí com esse programa nas secretarias, com os projetos, e eles apoiam também uma outra estratégia nossa de capilarização da inovação dentro dos órgãos do Estado, que é a implantação dos escritórios locais de processos e inovação, que a gente chama de LPIs ou ELPs, enfim. Também a nossa estratégia de fortalecer a inovação para que ela não fique só concentrada no laboratório, que ela fique disseminada dentro dos órgãos. Então, os trainees têm sido alocados dentro desses escritórios locais, trabalhando a melhoria de processos, né, a eficiência, e aliados a métodos inovadores, abordagens inovadoras. Sim. Então, tem sido uma experiência incrível implantar esses escritórios locais aí de processos de inovação. Está acontecendo. Flavi é um bom exemplo disso, né? Ela esteve lá e agora está aqui. Conta pra gente, Flavi, um pouquinho dessa experiência, para não deixar parecer que só a Nara está falando do Labigés e você também tem ótimas experiências por lá, né? Tenho. Eu estava aqui pensando, né? Ali atrás você falou de cultura de inovação, que é uma das frentes, né, do Lab, de trabalho colaborativo, principalmente na construção do Inoves, né? O episódio passado, Vix Labs, que ainda não ouviu, volta lá, o episódio 5, que foi com o Felipe Costa do Vix Labs, que foi uma das referências que vocês foram visitar, né, para construir o Lab. Ele falou muito de cultura de inovação também, né, que é o primeiro passo. E aqui na ESES a gente vê muito trabalhar essa cultura de colaboração, né, que é um dos braços da cultura de inovação. Inclusive, a Jéssica participou, ela não foi uma das startups que estavam apresentando no Startup Summit, né, do ano passado. Do Sebrae. Sim. Do Sebrae, o evento do Sebrae em comecinho de dezembro, né? Isso, 8 de dezembro. A gente mas a gente estava com 4 startups lá e a Jéssica passou, né, pelo evento, deu um apoio para o pessoal, que foi um ponto que a gente já até comentou em algum momento, não sei se algum episódio que já foi ou que vai ao ar ainda, da importância dos empreendedores se ajudarem, né? Aqui a gente trabalha no cowork, que é um espaço aberto,
Então, a gente tem várias startups durante o dia. Todo mundo junto e misturado. Uma troca muito grande. E eles se ajudam, né? Então, Bastante. A Júlia e a Carol têm me ajudado bastante. Global Touch, Sim, né? da Global Touch. Porque é advogada, né, gente? A Carol é engenheira, ela me ajuda bastante, principalmente no que diz respeito a Excel. Nossa Senhora, como ela me ajuda. E é muito isso. Aí o Edival também, que é da Balner, é uma troca muito grande e aprendizado constante, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa aqui dentro. É muito legal. E essa rede de colaboração, inclusive, a Gabi, lembra da Gabi, Nara? Gabi, que foi CETADES, Trainee. da CETADES. Passei o contato para a Jéssica, elas estão Isso. negociando aí de trabalhar alguma coisa de impacto, Isso. né? A Gabi De que é muito boa com voluntário. impacto. É, porque como a gente tem essa preocupação de mensurar os resultados que a gente consiga produzir, a Flavi comentou da Gabriela, porque como ela já tem aprendizado com a área de impacto social, a gente está conversando para poder implementar alguma forma de mensurar, né? O pós-curso. E aí a gente sentou para conversar, mas aí são cenas dos próximos capítulos. Tá em ótimas mãos, a Gabi é fera. Sim, ela tá sendo muito bem Mais uma recomendada. elas resolvem pro time. E tem a Ramina, tá, gente? A Ramina é outra, ela resolve, que é maravilhosa. Ela tem uma história bem parecida com a minha. Ela tá trabalhando comigo por propósito do que ela acredita. E ela saiu do emprego recentemente, falou: Jéssica, vamos junto, eu acredito junto com você, quero te ajudar, de que forma? E aí a gente tá seguindo junta. E, nossa, tá sendo muito, Inclusive, muito você bacana. tem conseguido, né, com o que você pretende com Elas Resolvem, agregar muitas mulheres com perfis muito interessantes, né? Isso. E muitas delas a fim de contribuir com o movimento. Eu me preocupo muito dessa questão de construção de rede, né? Então, por exemplo, a camisa que eu tô usando, Elas Resolvem, é de uma ex-aluna. Então, ela tem uma confecção e eu optei para fechar com ela para justamente essa questão de criar rede e dar visibilidade mesmo, né? E impulsionar umas às outras. Ai, que incrível, adorei isso. A gente discutia muito isso, né, Flaviana, quando você estava lá com a gente, que é muito essa rede, né, de mulheres apoiando mulheres. E parece clichê essa onda de sororidade, mas eu acho que é muito isso mesmo, né? É uma rede de apoio, é uma rede de oportunidades, e que sim, se a gente puder, a gente vai priorizar mulheres. Sim, caminhar junta, né? Isso. De forma com que a gente consiga alcançar objetivos e tal, dentro das realidades de cada uma. Dar visibilidade às grandes que resolvem. Agora pensando aqui, eu acho que nós, mulheres empreendedoras, seja intraempreendedoras, né, ou não, tem um sentimento que eu acho que todas nós compartilhamos, que é a vontade de sair do lugar comum, né, da zona de conforto, de fazer mais do mesmo. A gente poderia, sei lá, estar acomodadas em algum cargo ou alguma empresa, e ainda mais na inovação, que é um desafio extra, né? Não é só empreender, é inovar, é trazer um elemento novo para o jogo. E aí? Queria ouvir vocês sobre isso. Eu tava falando com a Flávia um ponto interessante, porque, por exemplo, eu sou da área do direito. Quando você ouve inovação, você faz associação à tecnologia. E eu aprendi, né, na prática, de que não necessariamente. Inovar é, igual a Mayra falou, fazer diferente. E isso é muito legal porque aí aproxima mais gente, né? Não fica aquela coisa de, nossa, é só tecnologia, e fica num lugar inatingível para pessoas que não são da área. Então, quando eu enxerguei que inovar é fazer diferente, eu vi que a Elas Resolvem, por exemplo, era possível. Foi um dos motivos que me despertou o interesse de buscar, correr atrás e fundar Elas Resolvem. E você, Nara? Emendando um pouco no que você fala, Jéssica, esses valores assim que impulsionam a inovação, tanto a colaboração, porque enriquece, quando você tem mais gente pensando, você pensa melhor, entende melhor. Eu acho que essa coisa da tolerância ao erro, né, do aprender com o erro, do experimentar, isso tudo está no contexto desse modelo mental de inovação. Mas acho que o que me move muito é essa insatisfação, né? Essa eterna insatisfação e essa sempre vontade de enfrentar desafios, de fazer melhor, de fazer diferente. E eu acho que tem muito essa coisa de que... E aí, falando um pouquinho mais de
de como ser mulher nesse universo corporativo, não só da inovação, mas acho que no mundo corporativo, né? Nem sempre a gente vai ter uma segunda chance de conquistar a credibilidade de quem quer que a gente esteja envolvida, vendendo uma ideia, vendendo um projeto. Então, eu acho que uma coisa que a gente faz, que não tem muito zona de conforto, assim, né? Porque às vezes as oportunidades são menores e quando a gente agarra com unhas e dentes e sabe que tem que estar sempre bem preparada, inclusive mais preparada do que os homens. Porque eu acho que, e aí não quero ser sexista, mas eu vou acabar sendo. E vou ficar com a pecha de feministona aqui no programa, mas é que eu acho que existe uma autoconfiança que é muito natural dos homens, porque tem um status quo de que sempre foi assim, né? Como se os caminhos já fossem naturalmente deles. Então eu acho que pra gente, eu não sei se vocês concordam, e aí fica uma provocação, é que a gente sempre se empenha ao máximo, faz bem feito, vai sempre bem preparada, porque pode não ter uma segunda chance de ter aquela conversa, aquela reunião, aquela oportunidade, aquela pessoa no elevador que você encontra. Então, a sensação que eu tenho é que a gente está sempre bem preparada e mais preparada. Porque, às vezes você vai numa reunião, tem umas pessoas lá mais tranquilas, né? Homens, às vezes, que estão mais... Existe essa autoconfiança que é inerente ao masculino e que eu acho que a gente... Não que a gente não seja autoconfiante, mas a gente tem que, além de ser autoconfiante, a gente tem que estar tecnicamente mais preparada, porque sempre tem que ter mais argumentação para ter a credibilidade, para ter a confiança. E muitas vezes para ser ouvida, né? Sim. Será que isso é uma justificativa, né? A gente tinha separado um dado aqui até para falar mais na frente, mas eu acho que super casou com o que você falou agora. São 9,3 milhões de mulheres à frente de empresas no Brasil, né, representando 34% de todos os donos de negócios do país. Então, será que é o fato da gente exigir mais da gente? Isso eu estou falando por mim mesma, por te conhecer também, que eu sei o quanto você exige de você, por trabalhar com a Mayra hoje e saber o quanto ela exige dela. Aliás, parabéns de novo pelo trabalho com o financeiro. Que, né? Desafio. É jornalista fazendo financeiro, descobrindo como se faz um financeiro. Ganhou elogio, né? Assim, não, mas isso é muito legal mesmo, Mayra, de humanas, totalmente humanas, não tem ninguém mais humanas que a Mayra. Miçangueira. Miçangueira total. E que foi elogiada, inclusive, pelo pessoal que hoje cuida do financeiro, né? Pelo trabalho que fez. Então, é uma sensação de que você não quer entregar só porque aquilo ali não faz parte de você, do seu histórico profissional. Né? Eu falei, não, eu não passo pra frente enquanto eu não dominar esse monstro. Eu vou dar conta desse bicho. Vou entregar do jeito que precisa entregar. Então, assim, por que não? Né? E foi um aprendizado incrível, assim, e eu fico até mais tranquila de saber que, se precisar, eu tô pronta para assumir, né? Assim, na falta de alguém da equipe nessa área, tamo junto. Então, né? Será que é por isso que a mulherada tá, né, os números estão crescendo em relação a quem está à frente das empresas, né? A gente vê aqui também nessa mesma pesquisa, que é uma pesquisa do Sebrae, que as mulheres são mais jovens, as mulheres que estão à frente das empresas, elas estudaram mais, né? 16% mais que os homens. Será que tem a ver com isso? É curioso porque o nível de escolaridade não é só para empreender. De maneira global, né? As mulheres têm mais... um percentual maior de mulheres com nível de escolaridade maior. Não sei se vocês têm percebido, assim, pelo menos os cursos que eu faço, às vezes cursos de inglês, alguma capacitação, uma pós-graduação, mestrado, qualquer lugar, as mulheres são maioria, já há algum tempo. Isso aí tem mais de uma década que eu tenho percebido, né? Não sei se vocês compactuam com isso, né? Vendo muito mais a atuação, o envolvimento, a dedicação, a busca, de fato, por capacitação. E eu acho que a gente fala menos não para os desafios. Porque a gente quer ocupar todos os espaços, né? Porque isso é bastante real. Eu não estou falando de pesquisa, estou falando da minha vivência e das mulheres que eu convivo e das coisas que eu observo, né? Eu acho que a gente não titubeia
a gente fala menos não mesmo, porque tá mais disposta a esses desafios, a esses novos aprendizados, como você falou aí do financeiro. Eu acho que tem Mas muito isso também. Um ponto que eu concordo é a questão de exigir muito de si. Sim. Porque tem uma pesquisa da HP que fala que para candidatar-se a uma vaga, a mulher ela tem que ter 100% dos requisitos para poder se candidatar. Em contraposição, o homem, salvo engano, é 60% ou 65%. Então, assim, a audácia, vamos dizer assim, do homem é maior do que a mulher. E isso é um ponto, né? Talvez isso justifique, inclusive, na questão do empreendedorismo. Perdão, não justifique, mas que possa ter sentido de que tem menos mulheres empreendendo do que homens, por exemplo. Inclusive, Camila Farani tem feito um movimento muito grande, incentivando que mais investidoras acreditem no potencial das empreendedoras, né? Me parece, Flavia até mandou uma matéria falando sobre isso ontem. Achei bem bacana, e ela como uma liderança nessa área de inovação, de investimento, né? Com certeza ela é uma formação, uma formadora de opinião, uma liderança muito importante, né, para todas essas mulheres, e o movimento que ela está fazendo já está muito forte, assim. E é muito importante porque, igual a gente estava conversando ontem, é caminhar junta, né? Porque se ela tá, igual você falou, formando opinião e ela tá levando outras mulheres junto com ela, isso abre espaço para muita gente poder seguir também, né? E a gente acompanha também muitas oportunidades aí de editais, né, de chamadas para incentivar, focada no universo feminino aí, né, nos negócios de mulheres, né? Então, acho que a gente tem um longo caminho, já percorremos muitas coisas, ainda temos muito que ver. E, felizmente, as portas estão se abrindo, é um momento muito oportuno, não só para a inovação, mas para o empreendedorismo feminino, para a ressignificação, para o empoderamento. Né? Essa que tem que ser a perspectiva, né? Da gente sempre ver que já conseguimos muito e vamos continuar conseguindo muito mais. Mais ainda, com certeza. Eu gostaria de saber, a gente já está chegando ao fim desse episódio, a gente nem viu o tempo passar, né? E acho que a gente foi super comportada, Renato não vai ter muito trabalho, como sempre, somos pessoas muito focadas na pauta. Disciplinadíssimas. Disciplinadas, não teve momentos de gargalhadas, né, absurdas, 25 minutos. Como a gente ficou outro dia morrendo de rir de uma palavra-chave que Flávia usou no meio da gravação e desconcentrou todo mundo. Experiência análoga. Era pra ficar 25 minutos dando risada? Ficamos 25 minutos falando de experiência análoga. Tava falando de... Inclusive, é legal também falar disso, porque esse conteúdo que eu passei de design etnográfico veio do livro de Genova, aquele livro amarelinho. Do Genova. É incrível. E lá você tem, né? Fala da experiência análoga. Merecia 25 minutos de risada? Merecia. É bem interessante, mas não sei se eu riria tanto de experiência análoga, mas tudo bem. Mas dá a dica do livro aí, Flavi. Quem ainda não ouviu, escute o podcast 3, que a gente fala de validação. Vocês vão ouvir, claro que a gente cortou dos 25 minutos, ficaram 2, e mais alguns lá no final. Quando a gente está pensando em design etnográfico, a gente mapeia quatro eixos principais, né? Que é conversar. Fica quieto, Denis! Tá parecendo chaca. Tá vendo? É bom, né? É bom, né? Gente do céu. Esse livro é um livro do governo, né? Ele tá no site do Genova, em publicações a gente tem acesso. A gente chama de livro amarelo porque eles são, né? Cada temática tem uma cor. Então, o livro amarelo de Genova, que é design etnográfico. Do governo federal, o Laboratório de Inovação do Governo Federal, Genova. Pegando o gancho de indicação de livro, para deixar outra indicação, a Mayra vai falar o livro que eu emprestei para ela, que é muito bacana. Ah, sim, completamente. Michelle Obama. Minha História. Minha História de Michelle Obama é uma biografia, né? Ela conta com detalhes, assim,
da infância dela. Ela é, assim, bem metódica como todas nós mulheres, assim, pega nos detalhes dos tecidos, das recordações, né, até o momento que ela conheceu o futuro marido, o futuro presidente dos Estados Unidos, né? E assim, uma mulher pobre da periferia, eu me esqueci a região dela no norte dos Estados Unidos, Chicago, da região de Chicago, né? Conseguiu mostrar resultado, né? Estudou em uma excelente universidade. Exatamente, foi advogada. Sim, advogada. E negra, né? E fez um trabalho excelente, apoiou o marido absurdamente na campanha. E tem aquela máxima dela, né? Que ela fala assim, olha, ela parece que ela encontrou com o ex-namorado, né? Ela encontrou com o ex-namorado e aí o marido foi fazer uma brincadeira, né? Vocês lembram dessa história? Spoiler. Não, Alerta isso... spoiler. Não é nessa parte. Se tiver isso no livro, eu não cheguei nessa parte ainda não. Tô nas primeiras 100 páginas ainda. Mas ele fala assim, ó... Ele sei lá, uma outra atividade, né? Assim, era pra você ser a esposa dele. Olha só, tá vendo? Era pra você ser a esposa, né? De, sei lá, de um padeiro, de não sei o que lá. E ela falou assim, não, ele... Não, senhor. Se eu estivesse com ele, com certeza ele seria o presidente dos Estados Unidos, né? Aqui não. Eu tenho meu valor, né? Então é isso. Eu não sei se vocês querem deixar uma mensagem, querem falar... né, assim, de repente uma inspiração. Eu vou pegar um gancho do livro, porque eu acho bem importante que, apesar dela ter sido primeira-dama, ela é uma mulher como todas nós, né? E no livro ela relata bastante o pré-primeira-dama e coisas que a gente consegue enxergar, que a gente já viveu ou vive no nosso dia a dia. Então, assim, é muito importante a gente entender que sucesso é muito relativo, que depende de cada pessoa, e que também a realidade da mulher também é única, né? Só que existem pontos que convergem, que são comuns entre a gente. E obrigada, gente, por estar com vocês. Foi maravilhoso. Vocês são mulheres incríveis. Não despede, não acabamos. Desculpa, não. Renato. Fica aqui com a gente. Okay. Não vai, não. Uma última pergunta aqui pra gente encerrar, é até uma pergunta que a gente tem feito nos demais podcasts, vocês vão até acompanhar isso aí. E, Nara, o que você faria de diferente, pensando num erro que você cometeu, pode ser na vida pessoal, profissional, e um grande acerto, assim, o que você gostaria de compartilhar? Bom, primeiro eu quero declarar que a minha vida é uma sequência de videocassetadas. Tem muitos erros para colecionar na vida, né? Quem nunca? Mas estava pensando aqui com a Flavia antes de entrar. Ela falou, eu sei um erro, sei. Tá bom. Eu acho que uma coisa que eu faria diferente, talvez eu não dissesse um não muito importante na minha vida. Eu poderia não ter dito não. Então esse é um erro. É só o que eu vou falar. Não, peraí, eu vou fazer só um adendo que não vai entregar o seu não, mas esse não que ela disse tem muito a ver, inclusive, com essa autoconfiança, né? Total tem, que foi uma síndrome do impostor aí, né? Rolou uma síndrome do impostor, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não vou nesse momento turbulento, e eu disse não. Hoje eu vejo que... Hoje não, né? Um tempo depois eu já vi que rolou um sabotador aí, uma autossabotagem, uma impostora aí que bateu forte. Mas eu acho que vídeo cacetado é pra isso, né? A gente erra, machuca a canela, a testa e depois não erra de novo. Sim. Pelo menos o mesmo erro não, né? Não, e nem dá pra enlouquecer com essa coisa. Onde eu estaria agora se eu tivesse dito sim? Não, o e se é um negócio que não... Só na música do Djavan que tem o si, né? Então, acho que o si não é uma coisa que a gente deva... Mas aprendi com o erro. E aí vieram outros sims. E o acerto? Acerto. Então, esse é bem genérico, assim. E a gente ficou rindo quando eu fiquei pensando. E tem a ver com isso. E esse foi, acho que, uma das poucas exceções.
de que na minha carreira, na minha vida, na verdade, não só na minha carreira, eu nunca deixei de escolher as coisas que eu acredito e a minha carreira, né? Eu acho que sempre que eu tive que escolher, exceto raras vezes, raras exceções, acho que o Pedro, meu filho, não vai concordar com isso se ele ouvir, mas foi uma exceção, acho que eu consegui me dedicar, mas sempre que eu tive que escolher, eu sempre optei pelas coisas que eu acredito, pelas coisas que eu acho que vale a pena e pela minha carreira, e eu não me arrependo disso, acho que foi um baita acerto aí na minha vida. E também o fato de você ter optado por conciliar o trabalho, sendo ainda tão jovem, sendo mãe, e você não abriu mão de nenhum desses papéis. Isso é incrível. Eu acho que foi uma bola dentro aí da minha vida. Foi meio louco nessa época, meio caótico, mas eu acho que bem valeu a pena. Mayra, a gente tá no episódio especial, então a gente não vai escapar. Um erro e um acerto. Você está me dando uma brecha para eu poder Sem também brecha. ser ouvida? Brecha pra você ouvir, sem brecha pra pensar. Dando visibilidade para as mulheres. Bora, Mayra. Hashtag mesmo? Bora, Mayra. Eu acho que foi justamente a questão da intuição aí, porque desde criança, isso já compartilhei com algumas de vocês, eu sempre tive uma afinidade muito grande com a criatividade, assim, com a questão de ser artista, de me descobrir, assim, quando era criança, com 3 anos, eu colocava radiola, viu, gente? Eu sou o tempo da radiola. Colocava uma radiola na garagem da minha casa, colocava música do Balão Mágico, cobrava ingressos para os vizinhos me assistirem. E fazia isso com a família também. Então, assim, adorava o Chacrinha. O Chacrinha era, assim, o meu ideal da comunicação, de perfeição. Tanto é que fiz comunicação, de fato, depois. Mas eu queria ser uma estrela, gente. Eu queria ser uma estrela. Então, assim, eu acho que é isso, assim. Desde criança, eu não... Assim, o pai evangélico, né? A mãe muito certa, muito correta com as coisas. E aí, isso me escapou. Eu não fui, né? Enfim, acho que a comunicação acabou me ajudando a ter um pouco dessa percepção, dessa sensação, né? E tanto é que sempre me envolvi com a área de cultura, né? Trabalhei com produção cultural, escrevendo projeto de lei de incentivo, fazendo grandes eventos nessa área, me casei com músico, né? Então, assim, nada é por acaso, né? Eu acho que tudo isso acaba refletindo muito desse seu eu, assim, né? Mesmo que você, de fato, não tenha seguido um caminho até então que você acha que você deveria ter ido, né? Mas não sou menos feliz, né, por isso. Esse foi o erro ou foi o acerto? Fiquei confusa. Foi tudo junto e misturado, gente. Foi tudo junto e misturado. E você, Flavi? Você tá achando que você vai ficar de fora? Eu tô olhando pra você, entendendo que agora é a sua vez. A minha deixa? É a sua Desculpa, deixa. não peguei a deixa. Um erro foi ter ficado muito tempo no mesmo lugar. Eu tinha aquela cabeça de, eu tô bem aqui, tô ganhando bem, fui ficando, fazendo coisas bacanas. Sim, cada vez mais. Isso profissionalmente, tá, gente? Fiz projetos muito bacanas, mas eu fui ficando. De repente foi me dar um desespero. Falei, gente, por mais que pode criar alguma coisa nova aqui, alguma coisa nova ali, eu trabalhava com cultura também, né? Isso é muito engraçado, porque eu estou na mesa com 2 mulheres, a Jéssica eu não conheço tão a fundo para identificar, mas que quando eu sento, eu conto a história, minha história, né? O meu eu profissional muito parecido com o eu da Nara, né? A gente se sabota, a gente é muito perfeccionista, a gente muito... Verdade. E a minha história de vida, assim, de formação, né, do que já trabalhou é muito parecida com a da Mayra, né? Essa parte de trabalhar com cultura, comunicação, governo, vai para o privado, inovação, é muito parecido. E eu trabalhei, então, 8 anos em um único lugar, né, trabalhando com cultura, museu, inovação, que não chamava inovação, que era só um fazer diferente mesmo, né? Não tinha esse termo inovação. Só que eu fui ficando, foi me dando um desespero. Falei, gente, ou eu saio ou não saio mais. Já está quase 10 anos, eu vou sair, vou me jogar. O erro foi ter ficado. O acerto foi ter me jogado, ter falado, não, agora deu. Pede para sair, cheguei lá pro diretor, levei meu currículo de quando eu entrei. Estava começando a faculdade. Currículozinho assim, 3 pagininhas. E o calhamaço de como eu estava saindo. Falei, então, não dá.
Não tem mais condição, não tem mais espaço, não tem mais para onde ir, não tem o que almejar. E quando eu saí, eu tomei uma decisão difícil, mas que foi muito importante para eu estar aqui hoje, né, para eu ter conquistado o que eu conquistei, que foi não querer indicação. Então, assim, quando eu saí, meu tio tem um hotel fazenda em Campo Limpo, ele criou uma área de eventos, né, tenho pós-graduação em eventos, ele queria que eu tomasse conta, foi tentando caçar, né, cada um tentando achar um lugar. Eu falei, não, eu não quero indicação de ninguém, eu quero trilhar o meu caminho sozinha. Enfim, Jovens Foi Talentos. aí que você caiu no Espírito Santo. Foi aí que eu caí no Espírito Santo. Uhum. Isso aí. E aqui estou. E eu? O que eu Chegou faria... a sua vez, Jéssica. Chegou a minha Conta vez. pra gente. O que eu faria de diferente? Eu acho que por conta da autossabotagem, eu não fui tão audaciosa quanto eu queria na época da faculdade para ter testado coisas diferentes, porque o direito ele é amplo também, né? E no meu entendimento, como grande acerto, foi ter corrido atrás das coisas que eu acredito, no caso Elas Resolvem, e ter começado a Elas Resolvem num momento que eu identifiquei a dor, eu não ter postergado, ter jogado pra frente, falado, depois esperado o cenário perfeito, né, que geralmente a gente faz isso, o cenário perfeito para começar e ter ido. E foi engraçado porque logo no início, eu acho que foi você, Mária, que falou comigo, startup é o carro, ladeira abaixo com freio de mão solto, né? Uhum. É tipo isso, e só fui. E estamos aqui hoje. E você viveu uma experiência fora do Brasil também, né? Assim, ainda bem jovem, então tudo isso te ajudou a chegar até aqui com muito mais segurança, eu imagino. Sim. Tiveram várias situações que me ajudaram a fortalecer a questão do meu propósito, identificar que eu encontrei meu propósito. Que bacana. Então, acho que temos um programa. Temos um programa, Flavi? Temos um programa. Temos um super programa. Olha só, eu queria saber como que a gente encontra o LabJazz. Por onde anda o LabJazz? Então, Jabazinho agora. eu quero perguntar se a hora do jabá é agora. A Flavinha já falou que é. Antes de falar onde encontramos o LabJazz, quero aproveitar que o público desse programa é o público da área de inovação. Vocês são uma aceleradora de startups, então o melhor lugar para eu falar disso é aqui. Nós vamos lançar em abril um programa chamado PitchGov ES, que é um programa de inovação aberta, com desafios de governo para startups, GovTechs, que queiram se lançar para apresentar soluções para os desafios que foram desenhados colaborativamente dentro do governo. Então, nós temos aí uma lista de 44 desafios que vai ser liberada aí. Os desafios vão ser liberados antes do edital, porque a gente quer que as startups tenham a possibilidade de ver os desafios, fazer os estudos, preparar as propostas, se organizar, se entender, aprofundar mais nos desafios, antes que a gente lance o edital propriamente dito, com as regras, com o evento, enfim. Então, ainda essa semana, a gente já vai lançar esses 44 desafios para o mercado capixaba, mercado nacional. Então, pode vir que tem desafios bastante interessantes e relevantes para a sociedade, para a melhoria dos serviços públicos no Espírito Santo. Site do LabJazz? Site do LabJazz, que é labjazz.es.gov.br. Lá que vocês vão lançar os 44 desafios. Isso, e no site da CEGER também, ceger.es.gov.br. No próprio site do governo, eu creio que a gente vai colocar, mas certeza no site do Lab e no site da CEGER. O site da FAPES também, que é parceira desse projeto. A gente vai ter aí esses desafios para que o mercado já vá explorando, fazendo os estudos e desenhando aí as possibilidades de solução para que a gente tenha esse leque de oportunidades mais ampliado aí para concorrer depois à fase de testes, de validação dessas soluções. E a gente quer que apareça a maior quantidade possível, né? É uma tentativa, um movimento que você já tem feito há algum tempo, né? Dessa questão da aproximação das startups com o governo. Né? E também tem um grande caminho aí pela frente. Né? Isso, a gente tem também essa atuação de ser um ator dentro do ecossistema de inovação, né? A gente sabe que o governo tem um papel de indutor do desenvolvimento, então tanto a Secretaria de Ciência e Tecnologia,
a própria FAPES, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa, a Secretaria de Gestão, o LabGES, até a Procuradoria com o lançamento da Lei das Startups, que foi inovadora, né, no país. Ela nasceu aqui, é o primeiro estado com uma lei que possibilita a contratação de startups e de soluções com risco tecnológico. Então, a gente está aí surfando numa onda bem interessante de inovação e o PitGov também vem nessa mesma pegada. Exatamente. Venham todas as startups, todas as GovTechs. Aproveitem as oportunidades, porque vai ser desafiador e agora a gente com possibilidades de contratar. Sim, conta com a gente para divulgar, hein? Ah, totalmente. Vocês e todo o ecossistema de inovação, que são sempre grandes parceiros. Com certeza, é um grande projeto. Né? E você, Jéssica? Onde encontramos o Elas Resolvem? @Elas Resolvem. Olha, gente, o Elas Resolvem é com 2 S, tá? Só pra constar. 2 S de sapo. 2 S de sapo. Esse programa vai ao ar no dia 18, então eu quero fazer um convite para todas. Nós vamos ter uma roda de conversa, Mulheres que Resolvem, e vai ser muito bacana. Vamos ter a presença de 3 mulheres junto com a gente, e estão todas convidadas. A gente lá nas redes sociais, a gente já divulgou, tem o link para inscrição, então fica aqui o convite para a gente poder interagir e vocês poderem conhecer um pouco mais delas Resolvem. Dia 18, 19 horas. Às 19 horas aqui na ACES. No coworking da ACES. Isso, aqui na ACES. As inscrições já estão abertas. Sim, Sou já fã, temos Jéssica. inscritos, vamos ter vagas limitadas. Ai, obrigada. Sou fã. Obrigada. Porque eu sou mó pereirona, eu acho isso o máximo. Eu falei que não quis fazer o curso de iniciante, porque aquelas coisas que tinham no programa eu já sabia fazer. Orgulhosamente, minha mãe me ensinou. E vou falar que isso é verdade, porque eu mandei pra ela. Ela falou, isso daí eu já sei fazer. Não, arrasou. E assim, parabéns, porque questão de autonomia, você buscou, né? Você faz o seu, muito legal. Você é uma mulher que resolve. E fica o convite pro dia 18 pra você também, porque vai ser um prazer ter você com a gente. Eu acho que eu vou trazer outras 5 mulheres. Pode trazer 10, 20, 40, vambora, gente. Vamos lotar a ACES. Vai ser muito legal. Ei, é a Flavia aqui. Quando a gente gravou esse podcast no dia 9, lembra? O primeiro dia de academia do Denis, estava tudo certo com o evento. Agora a gente teve que adiar devido ao coronavírus. Então o evento que seria hoje, no dia 18, foi adiado. Se vocês quiserem saber mais, acompanhar a próxima data, é só acessar lá as redes sociais do Elas Resolvem, tá bom? Mas vamos continuar aí ouvindo o podcast. Até mais. Nara, e o @LabGES, cadê? Gente, claro. Segue a gente lá também. Vocês podem encontrar sempre a divulgação dos nossos eventos, das ações que a gente tem feito. @LabGES no Instagram. Tem também o LabGES no LinkedIn, se vocês quiserem conhecer mais detalhadamente. E Facebook também tem LabGES. Estamos nós duas em todas as redes sociais. Nós duas com as respectivas instituições, né? Que lindo. Nossas equipes maravilhosas. E para ficar por dentro dos eventos é pelo site, né? Se cadastra no site. Isso. Dentro do site do LabGES tem a parte lá de contatos, porque a gente tem um mailing de e-mails que a gente divulga os meetups, os eventos, as oficinas que a gente tem feito com métodos de inovação, sempre discussão de temas de vanguarda. A gente fez aí o último meetup que foi um sucesso. E é aberto, né? O Anderson, aberto. Não só o pessoal, são os servidores, mas também a população, né? Isso, aberto. Vocês sempre abrem. Exatamente. Aí se cadastra no site e aí vocês vão estar recebendo sempre os eventos que a gente tem. Mayra já até foi lá com a gente, né? Com oficina de pitch. Foi incrível. Verdade. Foi legal. A parceria antiga, né? Que delícia. Já tem muitos desdobramentos. Fica uma dica aí de bastidor, né? De quem tá contando agora. Não sei se eu podia contar essas coisas. Posso, né? Que as inscrições dos eventos da LabGES, a média aí é 17, 18 minutos, elas já encerram. Verdade. Tamanha procura. Então, assina lá, porque senão você não fica sabendo. E recebeu o e-mail, responde rápido, porque senão perde a vez. Aliás, a sua oficina de desbloqueio criativo esgotou, Flavinha, esgotou muito rápido e foi sucesso. Tem vídeo no YouTube. Gente, tem YouTube também. Pode procurar a gente no YouTube, tem uns videozinhos legais, inclusive LabGES. Da Flavi. LabGES. Virei youtuber, gente.
Tá muito engraçado aquele vídeo. Muito Ficou engraçado. você e o Jadson, Principalmente o post de divertidíssimo. chamada, né? Ficou assim, muito engraçado. Gente, que foto é aquela? Parece que o moço tá com a mão no lugar errado, que não devia estar. Mas tá uma beleza. Observa. Pessoal, vamos encerrando aqui. Eu gostaria muito de fazer um convite aí. Quem quiser sugerir pautas, quem quiser mandar e-mail, comentar sobre esse episódio, pode enviar um e-mail para inovação com y @aces.com.br. É inovação com Y mesmo, do jeito que eu tô falando, viu, gente? Não é o inovação com Y, não. Escrito com Y. Ou então, acesse o site, né? Entre em contato com a gente, conheça os programas que a gente tem lá para empreendedores, né? Um programa de aceleração. Nós temos também um programa para empresas que querem inovar e também para investidores anjo que precisam se capacitar. Então, mais do que uma aceleradora, agora a gente é um hub de oportunidades, viu? Que arraso. Sim. Poderosa. Se tiver alguma ideia, né, quiser dividir aqui com a gente, tem análise de ideias, só procurar lá no site. Sim, tem todas as informações, está bem explicado, né? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Gostaria muito de agradecer a presença da Nara, né, que veio compartilhar com a gente seu percurso aí como uma mulher empreendedora, trabalhando com inovação. Jessiquinha também. Ela é pequena, mas é gigante. Ela é uma graça, gente. Muito bacana, muito bom orientar o trabalho dela e ver essa evolução toda do projeto, né? Assim, muito pautado na força que ela tem como mulher. Muito obrigada. Obrigada. Flavi também, enfeitando o nosso quarteto de hoje. Tem feito um trabalho muito bacana aqui na ACES, é super aguerrida, gosta muito, faz altas entregas, é muito, muito bom, né? Tá conectada com uma energia de uma mulher como ela. Gente. Uau. E Mayra, Maravilhosa. nossa mineirinha Wi-Fi. Wi-Fi, que conquista todo mundo com esse jeitinho mineiro e Mayra de ser. Né? Maravilhosa. Renato também é mineiro, hein? Renato também é mineiro, é. Lá de Berlândia. Vocês acham que eu falo igual mineiro? Vocês têm que ver o povo de Berlândia. Uai, credo, uai. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Foi um prazer muito grande estar aqui tocando esse programa especial pelo Dia da Mulher e, né, dar um abraço aí em todas elas de forma coletiva. Acho que a gente precisa muito se amparar, né, estar juntas em tudo que a gente for fazer na vida e lembrando também assim de todas as mulheres que estiveram com a gente né, pela vida, né, nos ajudando a ser melhores, nos ajudando a chegar até onde nós chegamos e sabendo que a gente tá só no meio do caminho, hein, gente? Beijo, mãe. Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Beijo, vó. Beijo, mãe. Renato, eu não sou a Anitta e eu não estou no Tinder. Obrigada. Renato, tira o blá 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 que eu falei quando eu tava contando a minha história da minha vida, porque ficou muito Vai, despede de novo aí. É só falar tchau, gente. Só fechar o Gente, tchau. obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar com você. Tá louca fazendo a vez da Mara. A Mara ficou olhando assim. Eu já vi, doida, tá falando. A Mayra já foi, agora vocês que tem que falar um tchauzinho aí. Só falar um tchau. Gente, para de zoação, Renato, coitado. Renato, não esquece, tira essa geringonça. Não tira, não. A parte porque eu- muito engraçado. Eu sofro de sincericídio, porque eu tô berrando no seu ouvido, Renato. É porque eu tô desesperada. Renato, reitero. Anitta, Tinder. Jéssica, não Tinder. Vendo aquele vídeo, gente. Ai, eu tenho um monte de vídeo de gorda. Qual? 98% da população E das vídeo mulheres engorda pra brasileiras caramba, cara. se sentem A culpa é do satisfeitas com vídeo. seus Vídeo corpos. engorda pra caramba, Nós não? somos o segundo país culpa que é do mais vídeo. consome cirurgia plástica do planeta. Aham. Flaviana, eu estou falando com Vídeo. você por causa dessa frase Para de sua. autossabotagem. Que a Those vídeo days are over. Vídeo Não combina engorda com pra sua caramba pessoa. e o Xiaomi engorda. Xiaomi Também. sim, gente, mulheres. Nunca fiquem Não nas compre laterais das fotografias quando você Do estiver Xiaomi. diante de um Xiaomi.